Neste caso, estamos a analisar esse fenômeno no sentido, a sociedade moçambicana, quando olha para as viúvas, olha no sentido um pouco de inimizade, não como pessoas que perderam uma pessoa íntegra. Aliás, costuma-se dizer que quem perde um filho, ou quando uma mulher perde um filho, a dor não é tão maior quando perde um marido. Mas, na verdade, isso, sabe, suscitou um ponto muito interessante. Naquela altura, onde havia muitos estigmas, quando realmente alguém perdesse alguém, pegava-se naquela pessoa como se fosse uma pessoa que você, só por estar perto dela, podia se atrair uma energia negativa. Se, por exemplo, eu vou me associar muito com uma viúva, sendo uma mulher, eu nesse caso, não é? O que aconteceria ali era possível que eu também pudesse perder o meu marido, porque aquela mulher terá me atraído aquela negatividade. Então, tudo isso parte do princípio da gente entender que a morte, ela não é natural, a morte é fictícia. Então, se a gente quebra um pouco isto, não é? A gente põe um papel de perceber que a morte é um fenômeno natural, apesar de sabermos que existem caminhos extras que podem culminar em mortes, não é? Prematuras nas pessoas. A gente vai conseguir alinhar as coisas num bom sentido. É isso mesmo. As pessoas acreditavam que brincando, estando ao pé de uma viúva ou de um viúvo, podiam atrair energias negativas que pudessem torná-los em viúvas ou viúvos também. Mas uma coisa muito interessante no governo. Vamos reparar, por exemplo, para um fato de que uma mulher, por exemplo, case, perde marido, case segunda vez, perde o marido, case pela terceira vez, perde o marido. Pode-se associar a ideia de que ela ficou viúva 3 vezes. E todas as vezes que ficou viva, pode-se... Imagina que na primeira intenção é que ela perdeu o marido porque o marido ficou doente. Mas na segunda intenção pode-se começar a cogitar uma outra possibilidade. Na terceira pode dizer que não, essa senhora aqui é de uma outra forma feiticeira. É um quadro algumas vezes não é. E por que pode ter outras explicações? Pode sim. Existem casos assim, tanto nos homens, assim também como nas mulheres. Temos casos espirituais que nós temos nas famílias, muitas das vezes, alguns casos são por atribuição de alguém, alguns são espíritos maus mesmo, familiares que nós possamos ter, de homens que foram usados e que morreram em algum momento. Estás a ver os lobolos naquela altura? Havia uma possibilidade talvez de alguém ir lobolar uma mulher. Naquela altura os homens lobolavam estando fora do país pátrio. Então esperar-se que aquela mulher há de ir depois para aquele lar e ir ficar lá. Apanhar aqui, receberam os dinheiros, a mulher foi lobolada 2, 3 tempos. Aquela mulher é aquela que foi se meter numa outra relação e não se fez a dedução do lobolo. Então, temos casos de espíritos que entram através disso e aquele espírito não vai permitir, muitas das vezes, que hajam boas relações conjugais entre as mulheres e os homens da casa. Então, se for um espírito muito astuto, vai realmente fazer com que uma mulher vai casar com um homem, aquele espírito vai desgraçar a vida daquele homem e há de matá-lo. E depois, ela vai casar com outro homem, assim sucessivamente, até que se resolva o que é o limpeziamento daquele espírito na vida daquela mulher. O mesmo acontece com homens, não é? Temos casos, por exemplo, de mulheres ou homens que têm aquilo que chamamos de Kutsamil. Uma pessoa que tem Kutsamil, há muita probabilidade alta de poder ter, se é um homem com isso, pode ter muitas mortes repetidas nos relacionamentos. Até os filhos que ele nascer também podem não viverem muito. A mulher também idem nessa vertente. Então, temos essas explicações, são explicações lógicas e claras de coisas que temos em excesso dentro desse país em que estamos a falar do assunto. Mas agora, neste caso concreto, podes continuar? Mas agora, há essa possibilidade, mas há uma possibilidade também que pode vir a ter essas mortes como efeito do Kuchinga. Vamos lá supor que eu tenho uma infecção, não é? Vamos lá falar dessas doenças que nós sabemos quais são. Eu estou com a minha esposa, o sistema imune da mulher é mais forte do que do homem. Vai acontecer que eu não me tratei bem, acabei morrendo por aquela doença. Depois vem aquelas pessoas que dizem, como o nosso irmão trabalhava nas minas, era base boi, tem bois aqui em casa, caros e tudo mais. Para não entrar uma pessoa de fora, é melhor que você, como irmão dele, venha ocupar o lugar do seu irmão. A de ir apanhar aquela infecção, a de se morrer também. E assim sucessivamente. Há famílias onde os homens foram arrumados em frações de segundos por causa do processo de Kuchinga. Razão pela qual aquele processo é um processo que de benefício não traz muita coisa. Pelo contrário, traz muitos problemas.
Vamos lá, uma outra coisa muito interessante também que eu quero questionar. Se nós temos aqui, por exemplo, mesmo com todas as narrativas que construíste agora, temos aqui, encontramos mulheres com lopas. Neste caso, o que é em primeira instância, em dias que correm, nos parece? O que as mulheres significam para nós enquanto sociedade? Aquela mulher significa uma pessoa que está numa perda profunda e precisa do nosso respeito. É um estado que já nos diz, essa pessoa perdeu alguém que era o seu ombro direto, né? Por aí. Então, é daí onde, mesmo biblicamente, quando se fala de uma viúva, fala-se de uma pessoa que precisa muito do apoio, do respeito das pessoas que tiverem à sua volta. Então, é nessa vertente onde a atenção dentro de uma sociedade, quando o assunto é uma viúva, tem que ser dobrada, assim também como no seio familiar. E é aí onde você vai perceber que aquela mulher, naquele estado em que está, não precisa de ser posta no papel de ser uma mulher que, naquele estado impuro, alguém vai pensar que, olha, pode ser minha oportunidade agora de eu poder conseguir torná-la minha. Talvez, de uma boa forma, esperar ela passar aquele estado. E dali, pronto, ela vai ver se na verdade ela quer, porque há casos até de algumas mulheres que mesmo depois de estarem no luto, ainda ficam muito tempo sem quererem terem esses envolvimentos, porque por uma questão do respeito ou por uma questão de elas não se sentirem preparadas para poderem iniciar uma nova vida. Então, esse apoio é da sociedade. Essa observação de não sermos oportunistas e acabamos engravidando elas no estado de luto é da responsabilidade social e familiar. Porque muitas das vezes essas gravidezes acontecem através daquele tio que era mais próximo daqui de casa, aquele vizinho que cumprimentava o vizinho antes de sair para o trabalho, esse tipo de coisas. Então, nós temos que olhar naquela pessoa como uma pessoa que está numa dor profunda e que precisa de ser respeitada. Mas é uma coisa muito... E não como feiticeira também. Mas é uma coisa que é muito interessante. Há sempre uma ideia de que as viúvas, a maior parte delas são feiticeiras. Mas há uma outra coisa que não é muito importante, que você avançou aqui, é que tem um tempo determinado para as mulheres usarem roupa. Algumas usam um mês, aí tem uns que usam, por exemplo, 6 meses ou 1 ano, por aí em diante. Tem outras que nem usam. Mas como é que se determina, por exemplo, o tempo de choro das viúvas, neste caso concreto? Quer dizer que algumas devem ter 6 meses, devem ter uma roupa, essas coisas todas. Esse processo de retirada daquela roupa delas tem um significado. Ou elas, e avançou aqui a questão, por exemplo, de elas algumas vezes engravidarem num processo de uma roupa, ok? Tendo em conta que são mulheres com necessidades biológicas por aí em diante. E se elas engravidam, como é que a sociedade olha para elas? Olha para elas de uma forma muito pejorativa ou reparam para elas como pessoas com necessidades? Muito certo. Primeiro é importante nós percebemos que essa mulher tem um luto na roupa, mas tem um outro luto forte no coração. Eu boto a possibilidade de uma pessoa que viveu anos com uma pessoa e perdeu aquela pessoa, comparo como uma pessoa que está enferma. Você pode ser aquela pessoa que come 2 panelas com garfadas rápidas e acaba quando está com bom estado de saúde. Mas, quando você não está num bom estado de saúde, o seu sistema de apetite foge. Você está num estado em que parece que o mundo não está lá para si. É um comportamento normal físico, onde você fica desligado de muita coisa, porque você está em estado de choque, não é? Então, o tempo do luto é determinado muitas das vezes pela própria viúva, que é o tempo que ela sabe que vai lhe ser suficiente, mas que ao tirar o luto, muitas das vezes, é onde a mulher decide melhor que, olha, tendo tirado o luto agora, será que eu já saí do luto? Estou preparada a voltar a uma vida social normal? Caso contrário, ela ainda pode ficar de luto por muito mais tempo, por escolha própria. Cada pessoa tem um comportamento X perante uma situação X. Agora, é um pouco estranho, para falar a verdade, eu acho, numa questão ética e lógica, eu acho um pouco estranho uma pessoa que vai perder alguém e depois ser ela mesma que concorda no tempo X de poder zelar por aquele tempo, não é? Honrar aquele momento e depois ir aparecer grávida. Não faz muita lógica. Muitas das vezes, quando isso acontece, a sociedade ou os familiares do malogrado
assumem que ela já tinha relação com aquela pessoa que lhe engravidou muito antes da morte do mesmo. Mas, ao mesmo tempo, depois já vem uma parte estranha. Se é que tinham essa relação prévia, por que eles não conseguiram respeitar pelo menos aquele tempo em que aquele homem precisava de ser honrado de uma forma concreta e a própria mulher mostrar o seu estado de respeito por si mesma, por começar? Porque isso também é importante. Então, quando esse tipo de coisa acontece, há muitos pontos de interrogação. Primeiro, é possível infidelidade antes da morte do malogrado. E segundo, é a parte que mostra uma falta de segurança da própria mulher. Aquela que não consegue ceder certos estágios para cumprir outros estágios. Porque não é quem vai dizer que vais ficar um ano. Tu marcas aquilo que tu aguentas e daí o que você vai fazer dali para diante é o que você vai saber, é aquilo que você vai saber conduzir-se. E muitas das vezes, quando chega o tempo dessas mulheres voltarem a um convívio social normal, elas apresentam até o novo homem aos familiares do marido para não se espantarem quando verem um estranho a sair, entrar, só como uma forma de formalidade, né? E pronto, ela vive a vida dela e as coisas já não assim. Agora, fazendo isso, socialmente essa pessoa não é bem vista, obviamente, por esses fatores que eu referi. Depois vem aquela parte que muitos não gostam, de suscitar que ela tenha morto o marido porque queria ficar livre de estar com um homem que, mesmo em luto, conseguiu engravidar. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que me disse em governo, quando está a fazer uma comparação entre os homens, mas isso não acontece no mesmo cenário, por exemplo, nos homens. Quando, claro que os homens são poucos que morrem, as mulheres é que não, os homens é que morrem mais, as mulheres é que os homens é que morrem mais, as mulheres é que vivem mais em relações. Mas isso não tem nenhuma lógica muito científica. Eu acho que, mas é um outro dado não menos importante que temos que nós, por exemplo, temos as viúvas. Elas usam roupa preta, por exemplo. Há uma coisa que tem acontecido, por exemplo, aqui em África. Eu não conheço muito a Europa como é que fazem isso, porque a Europa, alguém pode morrer hoje, a pessoa casando daqui a um dia, 2 dias de casar com assim. O que eu quero perceber é que há práticas que são feitas aqui em África e concretamente aqui em Moçambique, que quando alguém morre, por exemplo, não pode fazer, a família, ela toda ela, de forma específica, né, quem perdeu não pode fazer sexo, relações sexuais. E quando faz uma relação sexual, pode ser o primo, por exemplo, é uma atrocidade, quer dizer que desrespeito a questões culturais. E neste caso concreto, mas deu um exemplo de que algumas viúvas, por exemplo, ainda com aquela roupa fazem relações sexuais. Há procedimentos que são feitos para que aquela mulher possa fazer relações sexuais ou não? É simples como tal. É a parte que eu dizia que depois levanta muitos pontos de interrogação dentro da sociedade. Uma mulher que está num estado de luto, não há como ela manter relações sexuais e não ter um impacto X na saúde dela, se não ter primeiro corrido para um sítio onde ela vai se purificar para poder ir a neste caso, quer dizer, há uma purificação quando alguém, uma mulher perde o marido ou um homem perde a esposa. Tem que haver uma purificação para depois fazer. Há um processo de purificação que é feito. Mas e no caso mas vamos lá, no caso de homem, imagine que ela tenha 2 esposas. Como é que acontece? Mas explica um processo. Explica o processo de purificação, depois vamos ver para a questão. Então, o que acontece? No caso, por exemplo, em que ela tenha essa tal, por exemplo, que surja grávida nessas condições já ainda de luto, quer dizer que ela foi fazer um tratamento de purificação e só continua a usar aquelas roupas pretas, mas enquanto que ela já estava fora do mesmo. Porque muitas das vezes, quando aquele tipo de coisa acontece, temos tido aquele tipo de tuberculose, não é? Há um tipo de tuberculose, esqueci-me do nome típico que nós usamos em Xangai, que resulta dessas ações de uma mulher que quebrou o luto e acabou se envolvendo nessas circunstâncias. Agora, estava a falar sobre os homens esperam em algum momento. Há muitos que esperam. Os que não esperam fazem aquilo que estava a dizer. Mas para quem tem 2 esposas? Há um tratamento também específico que é feito. Ele fica um tempo X, chegado daquele tempo faz uma purificação e volta à sua vida normal com a esposa. Mas se não fizer nenhuma purificação? O risco é sempre maior. Mas imagina que, por exemplo, uma mulher perdeu o marido e depois ela decide que vai ficar mais ou menos 1 ano. E fica aquele todo 1 ano sem fazer relações sexuais. Mas depois não faz nenhuma purificação. Não, é importante que faça sempre uma purificação. É um bocadinho arriscado
não fazer, porque nós temos aquilo que infelizmente acontece muito nas nossas famílias moçambicanas, de quando morre alguém, dizer-se que pronto, fez a oração e terminou por ali. Normalmente, as famílias, quando terminam essas orações, há um processo tradicional que muitas das vezes não envolve nem o médico tradicional, mas são práticas tradicionais que eles conhecem, que são feitas para poderem conseguir garantir que a harmonia, a luz daquela casa fique estável. Mas que aquilo não feito, a pessoa carrega uma escuridão daquela morte por muito tempo. Uma coisa aqui não anda bem, uma coisa ali não anda bem, porque ainda tem aquela escuridão daquela perda que teve. A própria casa ganha uma harmonia não muito boa, está a perceber? Por causa de não se observar essa situação. Então, é muito bom sempre termos isso, atenção dentro daquilo que é o nosso padrão tradicional dentro de casa, porque muitos, os matriarcas, os patriarcas, conhecem esses procedimentos como são feitos. Sim.